graça e a paz, irmãos. Motivo de alegria nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para podermos adorar o Senhor nosso Deus. E nessa noite nós queremos assim agradecer ao Senhor por cada um que mesmo nos seus lares tem parado nesse momento para cultuar a esse Deus que é vivo e verdadeiro. E nessa noite nós, como igreja do Senhor, mesmo em nossos lares, nós estamos reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então é um prazer muito grande receber vocês aqui, mesmo na distância, mesmo você em casa e nós aqui, mas que o Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que o Senhor te guarde nessa noite, que você possa ouvir a voz do Senhor, seja através dos louvores, através da mensagem que será ministrada nessa noite, que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. E nessa noite nós vamos estar assim adorando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade de mais uma vez poder voltar até a presença dEle, poder estar na casa dEle nessa noite, aqui gravando para louvarmos e engrandecer o seu nome. Oremos ao nosso Deus. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de infinita misericórdia e graça, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na Tua presença nesta noite, de podermos, ó Deus, nos reunir em torno da Tua palavra e dar ouvidos ao que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Então recebe o nosso louvor e a nossa gratidão perante a Tua face nesta noite. Em nome de Jesus é que nós Te oramos e nós Te louvamos, ó Deus. Amém, Senhor. Ainda eu quero convidar os irmãos para que nós possamos estar fazendo a leitura do Salmo número 34, versos de 1 a 3. E esse salmo é um salmo que tem acompanhado a minha vida e eu tenho ficado feliz sempre que eu tenho a oportunidade de lê-lo. E diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então, nessa noite nós temos a oportunidade de bendizer ao Senhor, nós temos a oportunidade de nos gloriarmos diante da sua presença e podermos cantar louvores a Ele que é digno de honra, de glória e de todo o nosso louvor. Por isso, nesse instante, nós convidamos o Ministério de Louvor para exaltar a esse Deus que é vivo, que está vivo, que faz a cada dia nos dá a oportunidade de engrandecê-lo e louvá-lo. Ministério de Louvor. Bem mais que simplesmente entoar uma canção, tocar um instrumento ou erguer a multidão. Eu quero mesmo é te louvar, te adorar de coração, em espírito e em verdade. Derramarei minha alma na presença do Senhor, pois sei que restauraste minha vida e o meu louvor. É bom estar neste lugar, a tua glória está aqui, e eu me inclinarei diante de ti, ó Senhor. Adorarei teu nome, adorarei, ó Santo, adorarei, porque és o único Deus, Deus dos céus. Adorarei teu nome, adorarei, ó Santo, adorarei, porque és o único Deus, Deus dos céus.
presença do Senhor, pois sei que restauraste minha vida e o meu louvor. É bom estar neste lugar, a tua glória está aqui, e eu me inclinarei diante de ti, ó Senhor. Adorarei teu nome, adorarei, ó Santo, adorarei, porque és o único Deus, Deus dos céus. Adorarei teu nome, adorarei, ó Santo, adorarei, porque és o único Deus, Deus dos céus. Nós, mais uma vez, nessa noite, temos a oportunidade, adoremos ao Senhor nesse momento, né? Engrandecendo a Ele, agradecendo a Ele pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E a palavra de Deus diz que é bom louvar ao Senhor. E nesse momento, como em nossa liturgia, nós temos a oportunidade de adentrar a presença do Senhor e podermos confessar ao Senhor que somos pecadores, que necessitamos das suas misericórdias sobre as nossas vidas, reconhecer que, mesmo diante dos nossos pecados, o Senhor, Ele traz luz aos nossos corações e o Senhor nos perdoa. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, mesmo nas suas casas, para que nós possamos fazer essa leitura de 1 João, capítulo 1, versos 5 a 10. 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 10, que nos diz assim a palavra de Deus. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Esse é o título do texto nessa noite. Diz assim a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nesse momento, nós temos esse momento de confissão, para que nós possamos adentrar a presença do Senhor e confessar a Ele que nós precisamos de que o Senhor, Ele nos assista nessa noite, que Ele venha com as suas misericórdias perdoar os nossos pecados. Oremos ao Senhor mais uma vez. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nós adentramos a Tua presença nesta noite, Pai. Agora como pecadores que somos, mas pecadores que confessam a Ti, ó Deus, que necessitamos da Tua graça. Então, nesta noite, Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor venha a passar sobre as nossas vidas o Teu perdão, que o Senhor venha trazer perdão aos nossos pecados, ó Deus, até mesmo aqueles pecados que nós cometemos, que não são visíveis, mas aqueles que nós cometemos no nosso íntimo. Que o Senhor, ó Deus, possa nos perdoar, que o Senhor, ó Deus, nesta noite venha derramar a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós Te confessamos que somos pecadores e que necessitamos do Senhor para seguirmos, ó Deus, para continuarmos a nossa caminhada contigo. Então, como pecadores, ó Deus, e nessa noite perdoado, porque a palavra do Senhor que nos garante, se nós confessarmos o Senhor nos perdoa e o Senhor nos purifica. Então, nos purifica nesta noite, para que nós possamos dar continuidade a adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Recebe nossa confissão, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus é que nós Te oramos, ó Deus. Amém, Senhor.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavado, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, irmãos. Nós temos a oportunidade nessa noite de podermos mais uma vez abrir a palavra de Deus. E nesse momento nós temos aqui um salmo que chama a nossa atenção para que nós possamos chorar diante dos braços do Senhor. E quando nós choramos diante dos braços do Senhor, Ele traz o consolo para nossas vidas, para a nossa alma. E diz o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, ou voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então que nesta noite o Senhor Ele possa restaurar
a nossa Sião, que o Senhor possa restaurar as nossas vidas enquanto igreja do Senhor. Nós confessamos ao Senhor que somos pecadores e agora nós temos esse alento para as nossas almas, né? Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos console. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, né? Mas o Senhor, Ele tem estado conosco. Até aqui, diz a palavra do Senhor, até aqui o Senhor nos alcançou, até aqui o Senhor está conosco e Ele continuará. Essa é a palavra de Deus para nós. O Senhor continuará restaurando a nossa sorte. Então, nesse momento, ainda nós vamos estar louvando ao Senhor com o ministério de louvor mais uma vez, adorando a esse Deus que é tão digno, tão merecedor de honra, de glória e de todo o nosso louvor. Louvemos ao Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu
Amém, irmãos. Nós já louvamos ao Senhor, adoramos a Ele, confessamos que somos pecadores. Agora nós temos a oportunidade de acolhermos a palavra do nosso Deus. E eu quero convidar ainda os irmãos para que nós possamos fazer a leitura juntos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10, Zaqueu, o publicano. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, nessa noite, nós temos a oportunidade, de ouvirmos a palavra do Senhor, esse Deus que vem buscar e salvar aquele que está perdido. E porventura, se você está perdido em sua caminhada, nessa noite nós temos a oportunidade de ouvir, de dar ouvidos à palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus nos toque. Nós vamos estar orando assim nessa noite por iluminação, entregando a vida do reverendo Carlos André em suas mãos, e que o Senhor traga à sua memória tudo aquilo que ele estudou para ministrar aos nossos corações nesta noite. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, mais uma vez, Deus, nós estamos diante da Tua presença, já Te louvamos, já confessamos, ó Deus, que somos pecadores, que necessitamos da Tua graça, das Tuas misericórdias. Então, nesse momento, ó Deus, nós, mais uma vez, estamos diante da Tua presença para pedir que o Senhor venha a iluminar o Teu servo, que ministrará a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. E que Ele fale, Senhor, usado pelo Teu Espírito nesta noite, para a honra e glória do Senhor, é que nós Te oramos e nós Te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Pastor. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você esteja bem. Esse é um momento especial para todos nós, onde podemos nos reunir para ouvir a palavra do nosso Deus. Eu queria convidá-lo a tomar a sua Bíblia, abrindo lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versos de 4 a 9. Acompanhe comigo a leitura. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Eles em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, o que nós temos aqui é um trecho de uma carta que Deus ordena que o profeta Jeremias escreva e envie ao povo de Judá, que estava, por ocasião do cativeiro, nas terras da Babilônia. É um tempo
em que Deus está trazendo juízo à nação de Israel. O reino do norte já tinha sido levado cativeiro, e agora Deus já tinha permitido que viesse sobre o reino do sul, o reino de Judá, as consequências do pecado daquela nação que tinha se tornado idólatra, que tinha dado as costas ao Senhor seu Deus, que tinha tirado o seu povo da escravidão do Egito e trazido à terra de Canaã, conforme a sua promessa. Mas o povo, durante os últimos anos, tinha se corrompido. O povo tinha se deixado levar pelo caminho do pecado. E embora Deus tivesse levantado diversos profetas, e nesses últimos tempos, o profeta Jeremias, que durante 40 anos falou ao povo de Judá, esse povo não deu ouvido. Algumas vezes até mataram profetas, ouvindo apenas os falsos profetas e não dando ouvido àqueles que de fato falavam em nome de Deus. Agora já foram levados ao cativeiro babilônico, e o profeta Jeremias escreve de Jerusalém para os cativos que estão na Babilônia. E, no caso, o texto que nós lemos é um trecho dessa carta, onde o Senhor Deus fala ao seu povo. E eu gostaria que você percebesse alguns detalhes, algumas partes do que esse texto nos fala. Bom, o profeta escreve em nome de Deus, porque o povo que estava na Babilônia estava tendo uma ilusão de que o cativeiro passaria rapidamente. As pessoas estão ouvindo alguns profetas, adivinhos e sonhadores que falam de acordo com o que está no coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas estão ali porque elas não cumpriram o pacto, a aliança que tinham com Deus, e sofreram a consequência da quebra dessa aliança, e agora elas querem passar por esse infortúnio de uma maneira que seja menos danosa para eles. E aí eles ficam dando ouvidos, eles ficam querendo voltar logo para Jerusalém. Mas eles não voltarão tão cedo, porque eles estão debaixo da consequência da quebra do pacto, está debaixo da maldição da quebra do pacto, da quebra da aliança com Deus, que era perder o seu território, perder a sua terra. Ele estava em uma terra estrangeira. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, os falsos profetas diziam: olha, não desarrumem as suas malas, porque o cativeiro vai ser breve. Não precisam se preocupar em se adaptar a esse local, porque nós voltaremos logo para a nossa terra, para o nosso país. Então Deus manda o profeta Jeremias escrever, dizendo a eles: não desarrumem as malas. Pelo contrário, vocês devem se radicar aí, porque esse cativeiro durará para vocês 70 anos. E aí a sua descendência voltará a Jerusalém. Eu trarei vocês de volta, mas vocês precisam plantar, vocês precisam casar-se e dar-se em casamento. Vocês precisam orar pela cidade onde vocês estão. Vocês precisam viver esse tempo aí, porque o cativeiro demorará e demorará 70 anos. Quando nós ouvimos essa parte da leitura, nós percebemos aqui, primeiro, que aquelas pessoas estavam vivendo um momento na vida delas que o próprio Deus tinha trazido sobre elas. A gente começa lendo o verso 4, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O Senhor Deus coloca diante deles, mostrando que não é apenas uma ação dos caldeus, mas que eles estão naquela condição porque Deus mesmo fez com que aquilo ocorresse. Era plano de Deus. Durante décadas, séculos, Deus tinha profetizado, tinha falado ao seu povo. Ele diz, começando cedo, ele diz: eu falei por meio dos profetas para que vocês mudassem a conduta de vocês, mas o povo não me ouviu. A rebeldia foi maior do que a obediência.
E por isso, depois de tanto tempo de paciência, eu mesmo trouxe sobre vocês a disciplina, a correção, o castigo por vocês terem quebrado a aliança, por não terem cumprido com a sua parte. Deus tinha uma promessa de bênção se eles cumprissem a aliança e uma promessa de punição se eles não obedecessem. Então Deus mostra primeiro para eles e aqui para nós também que aquele momento que eles estavam vivendo era fruto da ação divina. Deus poderia ter livrado eles dos caldeus, mas se vocês recordarem da pregação no livro de Abacuque, capítulo de número 3, versos 17 a 19, vocês vão lembrar, vocês vão recordar de que o profeta Abacuque está falando ali que quando vier essa mazela do cativeiro, que ele ficaria firme para servir o Senhor. Mas a nação, de maneira geral, estava corrompida. Muitos que foram levados para o cativeiro eram homens e mulheres íntegros e que continuaram servindo ao Senhor. E nós podemos lembrar aí, obviamente, de Daniel e outros personagens que foram fiéis mesmo no cativeiro. Mas o cativeiro era uma punição, era fruto da ação da mão de Deus. O livro do profeta Jeremias, ele nos traz o tema, do propósito do livro, que é o julgamento de Deus contra a nação de Judá. E aqui nesse texto nós estamos vendo que Deus está dizendo: tudo que está acontecendo é fruto do meu julgamento sobre vocês, é juízo contra a nação de Judá por conta da sua desobediência, da sua idolatria. Dito isso, nós avançamos e vamos para a segunda verdade que o texto nos esclarece. O texto mostra que essas pessoas, elas estão desejosas de voltarem rapidamente para Jerusalém, rapidamente para Judá. Só que Deus diz a elas: olha, eu não mudei o plano do juízo sobre vocês, o plano do cativeiro, o plano da disciplina sobre vocês não mudou. O meu plano não vai mudar por conta dos falsos profetas, por conta do desejo do coração de vocês. Não, vocês vão precisar passar por isso. Deus diz: olha, essa é uma realidade que não mudará. Então parem de dar ouvido aos falsos profetas e escutem aqueles que de fato falam em meu nome. Escute o que Jeremias está dizendo, porque não é Jeremias, sou eu quem estou falando. Essa é uma carta que Jeremias manda, mas é uma carta de Deus mandada ao seu povo no cativeiro. Aquele povo não teria como escapar desse momento. Deus teve paciência durante todo o período que ele mandou os profetas anunciar que se o povo não mudasse de conduta, seria levado ao cativeiro. As pessoas é quem deveriam mudar a sua postura, e não Deus. Deus diz: se não mudar, vão para o cativeiro. Eles não mudaram, foram para o cativeiro. Agora eles estão na expectativa de voltarem logo, como fosse possível isso acontecer. E Deus está mostrando: não mudarei. Não mudei antes, não mudarei agora, não mudarei nunca. Deus é imutável. E aqueles profetas estavam tentando enganar as pessoas, eles estavam falando como se fosse possível acontecer algo diferente daquilo que Deus vinha dizendo ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos. Então essa é a segunda verdade. O juízo de Deus, ele não muda, mas ele se cumpre, e cumpre-se até o fim. Deus é quem estabelece quando as coisas começam e quando elas terminam. As correções do Senhor sobre a humanidade, é Ele quem inicia e Ele quem termina. Tudo o que acontece no mundo está debaixo do governo soberano de Deus, e Ele faz se cumprir a sua vontade, que é poderosa e soberana. Por último, o texto nos faz pensar que além de que o cativeiro era uma realidade que Deus tinha trazido sobre o seu povo, agora o texto mostrou que era uma realidade que teria de se cumprir até o fim, até que se cumprisse 70 anos. E por último, o texto ele nos mostra que
mesmo aquele sendo um momento difícil para o povo eleito, para o povo, a nação de Israel, ainda assim, aquele povo desfrutaria de misericórdia, porque Deus é aquele que, ainda quando traz juízo sobre os homens, Ele nunca traz seu juízo sem usar de misericórdia. E aqui a gente percebe que o povo de Deus, sobre o juízo de Deus, ainda desfrutou de misericórdia, porque falsamente vos profetizam eles. Verso 9: em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. O Senhor diz: olha, vocês estão procurando uma coisa que eu não prometi a vocês e não darei a vocês. O cativeiro não será rápido, vocês precisam passar por isso, e vocês vão passar até o fim. Mas no verso de número 6, ele diz assim: tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não diminua. Verso 7: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Né? E aí ele vai falar, para não se enganar, mas ele fala o que é a realidade, para as pessoas não dar ouvido aos falsos profetas, mas para dar ouvido ao que o profeta Jeremias está falando em nome de Deus, ou seja, para dar ouvido ao que o próprio Deus está dizendo. Deus está dizendo que eles devem construir famílias, que eles devem construir casas, que eles devem plantar pomares, que eles devem desenvolver a vida deles ali, e isso mostra a misericórdia do Senhor. No verso de número 10 é onde Deus fala que depois de 70 anos Deus vai trazer eles de volta, mostrando a misericórdia do Senhor. No verso 11 ele diz: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor não deixou de amar a sua nação, Ele estava sendo misericordioso. Ele diz lá em Hebreus que corrige a todos quanto Ele ama. E aqui ele está mostrando como, mesmo trazendo juízo sobre o seu povo, ele ainda é misericordioso para com a sua nação escolhida. Ele diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, ou seja, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Não deem ouvidos aos falsos profetas, aos videntes, aos sonhadores que sonham de acordo com a cobiça dos vossos corações. Ele diz: porque eles não sabem o que eu tenho para vocês, o que eu tenho preparado, o que é o meu plano para a nação de Judá, para o povo de Israel. Só eu é que conheço os planos que tenho para vocês. Então ouçam o que eu digo por meio do profeta Jeremias, ouçam o que eu digo nessa carta, e parem de ficar ouvindo falsos profetas, e escutem a verdade que eu vos digo, porque eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, meus irmãos, nós temos aqui, só para não esquecer, primeiro, Deus é quem trouxe essa situação para o povo de Israel. Segundo, essa situação não passaria até que Deus dissesse que ela tinha passado. Terceiro, Deus, mesmo trazendo para esse povo aflição, mesmo Deus trazendo para esse povo cativeiro, Deus usou de misericórdia. E aí nós olhamos para esse texto, olhamos para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e percebemos como Deus trouxe sobre o seu Filho esse infortúnio, como Deus trouxe sobre Jesus Cristo o cálice da sua ira, como Jesus Cristo bebeu do cálice da ira de Deus em nosso lugar, como Jesus Cristo sofreu na cruz, e esse sofrimento que Ele pagou, Ele não pagou aos homens, Ele não pagou ao diabo, mas Ele pagou a Deus o Pai. Ele pagou a dívida que era minha e que era sua. Ele pagou todo o escrito de dívida, o preço do nosso pecado, o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz. E aí nós paramos e pensamos de que se Deus trouxe juízo sobre o seu Filho para nos corrigir, aqui Ele estava trazendo juízo sobre a nação de Israel para os corrigi-lo, e estava sendo misericordioso por conta do seu Filho que viria para morrer na cruz. Mas além disso, quando olhamos para o texto, nós entendemos que
as coisas de Deus, olhando para o nosso Salvador Jesus Cristo, nós olhamos que quando Deus traz juízo, Ele sabe quanto isso traz peso, quanto isso é custoso a quem é afligido. E Ele, mesmo assim, afligiu o seu Filho por conta dos nossos pecados. E aí, nós vemos no ato da cruz de Cristo a misericórdia de Deus que nos reconcilia com Ele por meio do sacrifício do seu Filho. Assim, meu irmão e minha irmã, esse texto escrito antes de Cristo, esse texto fala a nós hoje, em todos os cantos do mundo, em todas as partes em que possamos ouvir essa mensagem. A palavra de Deus nos fala, e é isso que eu quero trazer para nós nesse instante. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você aplique esse texto à sua vida. Primeiro, lembre-se, por mais que Deus tenha paciência com você, por mais que Deus tenha paciência com a sua conduta, quando ela não é condizente com a sua palavra, com a sua vontade revelada, quando Deus tem paciência com você, não quer dizer que Deus vai deixar você viver como você quer, o tempo que você desejar. Não, lembre-se, Deus tem paciência para que você se arrependa. Lembre-se, Deus tem paciência para que você mude, para que a sua vida seja transformada pela obra do Espírito Santo de Deus. Então, não pense que o fato de você ficar trilhando caminhos errados, sem ver Deus corrigir, disciplinar a sua vida espiritualmente, não pense que isso não acontecerá, porque quando Deus tem paciência, Deus está dando tempo para que nós nos arrependamos. E quando nós não nos arrependemos, o que vem sobre nós é o juízo de Deus, é a correção do Senhor. Segundo lugar, meu irmão e minha irmã, lembre-se, nada que acontece conosco nesse mundo foge do controle de Deus. Aqui no texto que nós lemos, por 2 vezes, Deus especifica que foi Ele quem levou o povo para a Babilônia. Eu deportei, no verso 4, e no verso de número 8, ele diz assim: não vos enganeis, vossos profetas, estando sempre de sonhar, tal. Ele diz um pouco mais atrás, verso 7, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, para onde vos mandei, tirando vocês da terra. Então, nada foge ao controle de Deus. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai encontrar novamente essa expressão de que Deus é quem está levando o povo para o cativeiro, e Deus está dizendo, do mesmo jeito que eu levei vocês para o cativeiro, eu vou trazer vocês de volta por meio da sua descendência, vocês voltarão à terra que foi dada aos seus pais. Então, lembre-se, nada nesse mundo foge do controle de Deus. Todas as coisas estão sempre debaixo do seu soberano poder. Terceira coisa que eu quero falar para você é que tem coisas na nossa vida que esse texto nos ensina que nós vamos ter de enfrentar, ainda que a gente não queira enfrentar. Tem coisas que nós vamos ter de passar por elas. A gente quer que as coisas acabem amanhã, mas Deus diz 70 anos, como falou aqui para o povo de Judá. Às vezes a gente quer que as lutas sejam pequenas, mas Deus é quem diz o tamanho das nossas lutas. Às vezes a gente quer que uma situação de pandemia acabe-se logo, mas ela só termina quando Deus diz que chegou a hora de terminar, porque ela não começou antes de Deus dizer que era a hora de iniciar. Tudo está debaixo do controle de Deus, e aí nós às vezes não queremos passar por provações, não queremos passar por caminhos difíceis, e às vezes caminhos difíceis que nós mesmos procuramos, como o povo aqui estava passando por caminhos difíceis que eles mesmos buscaram. Então às vezes nós não queremos enfrentar situações que nós mesmos buscamos. Então lembre-se, tem coisas que nós vamos ter de passar por ela, ainda que nós não tenhamos procurado, ou que tenhamos buscado, nós vamos ter de passar por elas. Depois, quarto, lembre-se, dê ouvido à palavra de Deus, e não dê ouvido a falsos profetas, a pregadores, charlatões, enganadores, que prestarão conta diante de Deus. Não deixe que a cobiça do seu coração dê ouvido a falsos profetas, a falsos videntes, a
Há sonhadores que sonham segundo o seu coração. Cuidado, porque às vezes nós inclinamos o nosso coração para palavras que ouvimos que não está na palavra de Deus. Às vezes as pessoas usam o texto da palavra de Deus para distorcer aquilo que Deus falou, para falar segundo os nossos desejos. E quando as pessoas falam coisas que nós gostamos de ouvir, geralmente nós abrimos com mais facilidade o nosso coração, dando oportunidade e lugar àquilo que não vem de Deus. Cuide-se nesse ponto. E por último, meu irmão e minha irmã, lembre-se, Deus é um Deus de misericórdia. E Ele é quem conhece os planos que Ele tem para nós. Lembre-se, Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, que usa de misericórdia do seu povo em todo o tempo. Então, se você estiver sobre uma situação que você diz assim, Deus está me disciplinando, Deus está me corrigindo, que você possa pensar que Ele é misericordioso para lhe perdoar e permitir que você restaure a sua vida, a sua caminhada com Ele. Não fique no pecado, mas busque a Deus. Busque a sua misericórdia, o seu perdão, a sua boa dádiva. E se você diz, não, pastor, eu não estou em pecado, mas eu tenho passado por luta, Deus também é misericordioso com você. Confie, saiba que mesmo sem você merecer, Deus é misericordioso com todos nós, porque nenhum de nós merecemos a sua graça ou a sua misericórdia. Confie em Deus, descanse nele e viva os dias que o Senhor tem te permitido, servindo a Ele. Não deixe de servi-lo por conta do momento, por conta da circunstância. Fica firme no Senhor. Deus te abençoe. Uma boa semana. Paz. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração.
dando continuidade, esse agora é um momento todo especial onde podemos celebrar a ceia do Senhor. O Senhor nos convida a se aproximar da sua mesa para termos comunhão com Ele e uns com os outros. Por conta da pandemia, nós não pudemos fazer essa celebração aqui no templo, mas eu convido você a separar agora o pão e o suco de uva, simbolizando o vinho que você comprou e preparou para esse instante da celebração da ceia. E vamos fazer isso da maneira devida, com temor do Senhor, com reverência e com o coração cheio de alegria. Ceia é um instante onde nós lembramos do que Cristo fez por nós, e devemos fazer isso com um sentimento de comunhão uns com os outros e com o Senhor. Que você possa ter comunhão com aqueles que na sua casa partilham da sua fé, que já foram batizados e que podem se aproximar da mesa do Senhor para essa celebração. E aqui na igreja eu estarei orando pelos elementos, para que juntos a gente possa tomar essa ceia e nos alegremos na presença do Senhor. Baixe a sua cabeça, oremos a Deus pelos elementos da ceia. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento onde podemos rememorar aquilo que o seu Filho Jesus Cristo fez por nós na cruz. O que nós temos aqui diante de nós e o que os teus filhos têm em casa é pão e suco de uva, simbolizando o vinho. E nós, Senhor, lembramos com o pão e com o vinho aquilo que o Senhor Jesus Cristo na sua palavra disse que era o seu corpo e o seu sangue entregue e derramado por nós na cruz do Calvário. Assim, ó Deus, que o Senhor abençoe esses elementos, tirando ele do uso comum, para agora, Senhor amado, ser utilizado como uma celebração da Páscoa, celebração da ceia do Senhor, lembrando o sacrifício vivo de Cristo que nos traz vida. Abençoa, ó Deus amado, a tua igreja, abençoa o teu povo, edifica o teu povo para a glória do teu nome. Amém. A palavra de Deus nos diz que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou do pão e depois de ter dado graça, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você nesse instante agora possa tomar do pão, aí junto com os demais membros da sua família que cearão, e você possa comungar. Também agora você possa tomar do seu cálice e possa beber, fazendo isso em memória de Cristo. Nesse instante, meu irmão e minha irmã, baixe a sua cabeça, abra o seu coração. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse instante, pedindo a Ele que nos fortaleça em graça. Bondoso Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós bendizemos o Teu nome, porque aqui, ó Deus amado, podemos participar da Tua mesa. Os Teus filhos de casa puderam participar desta ceia. Que o Senhor alcance a todos nós, nos fortaleça e nos ajude, Senhor, a viver o testemunho de fé. Nos ajude, Senhor, a viver a vida como homens e mulheres da aliança, como família
da aliança. Nos ajude, Senhor, a vivermos para a glória do Teu nome, que na força do Teu poder, o Senhor nos ajude a caminharmos no caminho da missão, no caminho, ó Deus amado, da proclamação do Teu Evangelho, partilhando a vida de Cristo com outras pessoas. Assim, ó Deus, abençoa o Teu povo, fortalecendo em graça por amor do Teu nome. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a bênção do Senhor, assim, encerrando esse instante. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Uma boa semana.